enunciados sincréticos, né, que eu chamei aí Não está aparecendo para vocês? Só para eu saber. Eu coloquei para projetar. Ainda não? Tá. Pois é. Vou pôr de novo. Pensando a realidade hoje, né? Então, os nossos enunciados, né? Muito voltados especialmente para o sincretismo, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, aí, agora apareceu. Quando a gente vai pensar, por exemplo, enunciados da esfera do audiovisual ou da combinação entre linguagens, né, que a gente chama de verbo vocal ou verbo visual. Mas eu tenho uma ideia um pouco diferente disso, e é um pouco desse ponto de vista que eu queria conversar com vocês. Pensar a concepção de verbo e vocovisualidade como um método específico do círculo, ainda que eles não tenham usado esse nome, tá? Então, mas para chegar lá, eu preciso primeiro pensar alguns aspectos metodológicos, recuperar um pouco o que é a metodologia do círculo de Bakhtin. Por isso esse título, né, Estudos Bakhtinianos na Contemporaneidade, porque eu vou pensar o método sociológico e a metodologia bakhtiniana dialógica na contemporaneidade. Então, eu vou sair do século XX, quando eles tratam especificamente da questão da literatura e das artes, e vou migrar para o século XXI, nosso contexto, em que temos muitos enunciados com uma caracterização multimodal ou uma caracterização sincrética devido ao desenvolvimento tecnológico que na época não existia, tá certo? Então, é um pouco desse ponto de vista que eu queria conversar com vocês. Para começar, eu vou recuperar, provavelmente, estou falando recuperar, porque eu imagino que vocês tenham conversado sobre isso, então eu vou falar rapidamente, mas depois, se vocês quiserem, no momento em que a gente for debater, eu posso recuperar alguma informação, caso vocês queiram conversar a respeito, tá? Eu vou partir da ideia do contexto da Rússia ou da União Soviética, como eu coloquei aí no slide, dos anos 20 aos anos 70, do século 20, né? Pensando exatamente a proposição dialógica desse momento histórico feita pelo Círculo. A ideia de que a Rússia dos anos 20, pós-queda do czarismo e golpe do Stalin, né, do stalinismo contra o Partido Comunista de Lenin, quando Stalin, então, toma o poder nos anos 20, ele instaura uma ditadura, né, no país, e o seu governo extremamente autoritário começa a se aparelhar, e a gente conhece um pouco essa história, a gente passou por isso e ainda continua com resquícios dos 4 últimos anos que tivemos. Claro que num outro contexto e ainda de uma maneira um pouco mais, aspas, light. Eu estou dizendo isso porque nunca um golpe de Estado acontece do dia para a noite, não é assim, a gente dorme na democracia e acorda no outro dia com um governo autoritário. Isso é um processo que aparentemente é lento, né? Mas que a gente sente na pele de uma maneira mais forte quando isso se instaura, e isso aconteceu na Rússia. E isso acontece na Rússia dos anos 20, quando houve um embate de ideias para se derrubar um movimento e um momento, uma estrutura de governo e uma estrutura política extremamente autoritária, czarista, hierárquica, né, com uma característica monárquica de alguma forma, para que a população tomasse o poder. Era uma revolução, a princípio, camponesa, rural, né, que tinha como flanco de discussão a popularidade.
um pouco parecido com o que aconteceu, por exemplo, em 2013 no Brasil, né, com o Vem Pra Rua, e as pessoas dizendo, nós não queremos fazer parte de nenhum partido, nós não somos filiados a nenhum partido, e depois as pessoas que organizaram esse movimento se filiam ou assumem as suas filiações e acabam se elegendo, inclusive. No stalinismo russo, isso também aparece. Então, quando Lenin toma o poder, com a queda do czarismo, o Partido Comunista toma o poder inteiro, não só Lenin. E Stalin é um desses caras que estava no Partido Comunista e que tinha ideias bastante divergentes de Lenin. E ele toma o poder no lugar de Lenin. Há uma segunda queda um segundo golpe, na verdade, nesse momento histórico. E quando ele toma o poder, ele começa a se aparelhar em que sentido? Ele coloca nas escolas um russo que ele elege como sendo isso é russo, o resto não é, e com isso ele exclui toda a variedade linguística, mas não só linguística, também social, econômica e política de determinados sujeitos, e para fazer isso ele inclusive encomenda uma língua nacional. E ele contrata linguistas para que esses linguistas constituam, componham, fabriquem, criem uma língua que ele vai chamar de russo, o standard, né? Contra essa homogeneização da língua, vários intelectuais começaram a pensar como é que esses grupos sociais estavam de fora e como é que a gente vai fazer para dizer, não, esse não é o nosso russo, isso não é russo, isso é uma língua fabricada, essa é uma língua de Estado, essa é uma língua politicamente saturada, né? Toda língua é politicamente saturada. A questão é como essa política se constrói dentro da língua ou na língua, por meio da língua. E no caso do russo stalinista, isso era uma imposição do governo para a língua, enquanto que nas línguas naturais, nos diversos registros, a política está inserida no signo, como signo ideológico. E isso é bastante interessante da gente perceber, porque antes mesmo de Labov e do início dos estudos sociolinguistas nos Estados Unidos e depois na Europa, nós já tínhamos na Rússia dos anos 20 uma variação muito forte, estudos sociolinguísticos muito fortes. Craig Brandes vai falar um pouco sobre isso e vai dizer Yakubinsky, que foi professor de Voloshinov, e depois Voloshinov, instauram, de certa maneira, uma primeira geração sociolinguística no mundo, na Rússia dos anos 20. E por que isso vai aparecer? Porque a oralidade não fazia parte da língua russa, governamental, estadual, diríamos assim, né? Essa implantada, e essa língua ela era tão fabricada que os russos não se sentiam à vontade, nem os da capital, né, de utilizá-la, porque só se considerava o russo escrito e escrito formal, normativo, prescritivo, né? Então, a naturalidade da comunicação, da interação social, dos grupos sociais, da construção de uma nação, de uma identidade que se faz na comunicação, na interação com o outro, na interação com o outro diferente de mim, passou a ser quase que proibida, né? Ou pelo menos excluída ou desqualificada, marginalizada, apagada da sociedade. Com isso, com esse aparelhamento da escola via língua, o Estado começa a se aparelhar de outras maneiras. Polícia, mídias da época, entre outras formas de poder, né? A gente depois vai ler lá nos textos do Althusser, na França, como é que o Estado se aparelha, né? Quando ele escreve, usa o texto, o ensaio, aparelhos ideológicos do Estado e aparelhos repressores do Estado.
Então, a língua começa a ser, então, entendida como uma língua saturada, variável, heterogênea, plurissignificativa, constitutiva de uma construção política identitária de sujeitos e de nações. Bom, nesse momento, os intelectuais, os cientistas especificamente, que não aderem ao projeto político stalinista, passam a ser perseguidos. E aí, claro, como eu estou dizendo, né, com a instauração de uma polícia repressora, Stalin começa a torturar, a matar esses intelectuais. E esses intelectuais, então, começam a construir círculos de conhecimento. Eles começam a se agrupar. Mas eles não fazem isso, a princípio, principalmente nos anos 20, nos anos 30, nas capitais. Isso não acontecia nem em Moscou, nem em Leningrado. Então, eles tentam, de certa forma, se exilar dentro do próprio país. Vamos pensar no tamanho geográfico da Rússia, né? A Rússia consegue ser ainda maior do que o Brasil. Então, é um país extremamente extenso do ponto de vista geográfico, com uma dificuldade. Essa extensão ela traz uma dificuldade de controle para o governo. Então, esses intelectuais acabam indo para cidades que são, diríamos, limites, as cidades limítrofes, né, que fazem fronteira com a Rússia, porque qualquer coisa eles se exilavam de fato, era mais fácil de sair do país, por um lado. Por outro lado, eles ainda continuavam no país para terem as suas vozes ouvidas e porque não queriam ser estrangeiros. E o lugar em que muitos desses artistas e intelectuais acabam indo no início do século XX é para uma cidade chamada Vitebsk. E lá em Vitebsk, já entre 15 e 18, Medvedev e Voloshinov passam a se encontrar com outros artistas e intelectuais e começam a construir essa ideia de círculo, de circularidade do saber, de circularidade do conhecimento. Vamos lembrar que num momento de exceção como esse, extremamente autoritário, não existiam quase circulações de livros, não existia comida quase em abundância, né? A Vitebsk é uma cidade extremamente fria, que faz fronteira lá com o finalzinho da Rússia, na Ásia, de um lugar extremamente inóspito do ponto de vista da sobrevivência, e era também um lugar, então, difícil do próprio governo chegar. E já no início dos anos 20, então veja que o círculo já começa a se constituir com Medvedev e Voloshinov entre 15 e 18, mas no início dos anos 20 é que Bakhtin se muda para Vitebsk. E então, em torno desses três nomes, entre outros, diversos intelectuais se unem para conversar, para discutir, para estudar elementos de língua e de linguagem, pensando especialmente a construção da arte. E dentro da arte vanguardista, que também se desenvolve nesse momento histórico, início do século XX, com grandes influências das vanguardas, futurismo, cubismo, também com uma grande influência de alguns movimentos literários que ainda estão em voga, em decadência, mas ainda em voga, como o simbolismo, por exemplo, e a instituição do modernismo. Nesse momento histórico, então, eles começaram a pensar como é que eles podiam atuar nesse país, que tinha essa configuração tão rígida, tão forte, tão difícil. Eu me lembro de ter trazido o Eugene, que é um russo, para fazer uma palestra no último CIED, no quarto CIED, que a gente organizou, e ele dizer assim, eu me lembro, criança, de ter que ler em círculo. Por quê? Porque só tinha um livro, não tinha como. E a gente precisava ler escondido, porque esse único exemplar existente, ele era proibido e ele era confiscado se alguém pegasse a gente lendo. Então, era um único exemplar
que a gente lia em voz alta para uma turminha de 4, 5 pessoas, ou então a gente revezava, um conseguia um livro, o outro conseguia um outro, e aí a gente lia trechos e trocava, enfim, isso era uma dinâmica de exceção que tinha como pilar de sustentáculo justamente a exceção política, né? O controle da mente, o controle ideológico, o controle do que pensar e do que dizer. E Eugene, ele conheceu o Bakhtin e ele dizia assim, era muito... Essa era uma prática típica, não só entre crianças, mas também entre adultos, e eu via como o Bakhtin fazia com os seus textos, né? Com os textos que lia e com os textos que escrevia. Escrevia em papel de pão, escrevia de maneira truncada, fragmentada, pensamentos que tinham a partir de determinadas leituras e de determinadas discussões, que depois já não tinha mais o livro ali, então as discussões mudavam de tema, então não existia uma espécie de unidade linear de preocupação de escrita. E o que isso influencia na construção dos escritos bakhtinianos? A gente não tem uma localização específica de onde é que eu vou procurar, em que texto ou em que capítulo de qual livro eu vou encontrar uma discussão clara, objetiva, de uma definição sobre método, ou sobre metodologia, ou sobre linguagem, ou sobre dialogismo, né? O que é dialogia, ou sobre polifonia, enfim. Não existe um lugar localizado específico. Vai ler tal capítulo de tal livro que você vai encontrar. Isso é construído ao longo da produção do círculo. E daí a gente vai ter, depois desse momento histórico, já no século XXI, uma preocupação com as autorias. Então, existe um grupo de intelectuais que vai pensar, isso foi escrito por Voloshinov, isso foi escrito por Medvedev, isso foi escrito por Bakhtin, né? Ou por Yakubinsky, ou por Solertinsky, ou por Yudina, e assim por diante, né? Com Biansky, Kagan, entre outros. É interessante a gente pensar nisso para a gente entender o processo de construção de um pensamento. É isso que eu estou fazendo aqui para pensar a construção do círculo. E dizer por que a gente chama de círculo de Bakhtin. A gente chama de círculo porque o pensamento que aparece, o conceito que aparece num determinado autor, Voloshinov, também é preocupação de Medvedev, de Bakhtin e de outros. Só que entre eles também discutiam, isso não era um ponto meramente comum ou coincidente, era comum a preocupação sobre determinada concepção de mundo, de vida, de língua. Ao mesmo tempo, existiam peculiaridades entre esses autores. Então, a gente pega, por exemplo, o conceito de enunciado e a gente vai perceber que esse conceito ele é modificado ao longo da trajetória do Círculo de Bakhtin pelo mesmo autor. Se eu pegar enunciado, a concepção de enunciado para uma filosofia do ato responsável do Bakhtin e for ler a concepção de enunciado em Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, são dois livros escritos e publicados em momentos bastante distintos, né? 29, o Para uma Filosofia do Ato, e 63, o Cultura Popular na Idade Média, a gente vai ver um outro Bakhtin, né? Um Bakhtin jovem, que tinha, no Para uma Filosofia, que tinha como preocupação central construir e propor uma filosofia, a filosofia do ato responsável, que ele, de certa forma, abandona, mas, ao mesmo tempo, ele não abandona quando ele vai escrever, por exemplo, seus ensaios, que primeiramente foram publicados no Estética da Criação Verbal e depois foram publicados separadamente em outros livros. Ele vai pensar a construção da estética, a relação, então, uma proposição estética de Bakhtin, e aí ele vai pensar essa estética a partir de determinados autores, como Dostoiévski, como Rabelais, entre outros, porque ele cita, né, Shakespeare, Pushkin, entre outros.
E ele vai pensar essa estética sem deixar de lado a ética que ele propôs lá para uma filosofia do ato, mas ao mesmo tempo isso não é uma proposição específica do Bakhtin, em que a gente vai dizer assim, olha, Bakhtin tem como proposição filosófica a estética. Não, ele vai pensar a estética como uma elaboração do mundo. E não só isso vai acontecer em Bakhtin, como vai acontecer em Medvedev, como vai acontecer em Voloshina e também em Solertinsky, em Yudina, entre outros. E por que isso acontece a partir da estética? Exatamente porque nesse momento histórico, principalmente dos anos 20 aos anos 40, então durante os 20 primeiros anos do stalinismo russo, esses intelectuais se encontraram em Vitebsk, formaram um círculo de intelectuais preocupados com a linguagem e perceberam que o lugar de liberdade ou de fuga, onde eles conseguiriam tratar de questões políticos, sociais e culturais sem uma perseguição mais intensa, sem vírgula, né? Ou com uma perseguição um pouco menos intensa, melhor dizendo, seria no âmbito da estética, seria na produção da artística. E aí eles vão se voltar especialmente para a literatura, mas não só para a literatura, isso precisa ficar claro. Por quê? Porque eles são músicos, então a formação de Voloshinov, ele é um musicólogo, Solertinsky, idem, Yudina também, Bakhtin deu aulas de música, Medvedev vai trabalhar muito fortemente com a questão da literatura, especificamente o formalismo, e a gente vai ter, então, o início da produção do cinema russo, Mayakovsky aparecendo nesse momento, né? E aí a gente vai ter, então, uma profusão de produções do próprio círculo como uma produção artística. Eles não só produzem uma teoria filosófica de estudos da linguagem, que a gente chama hoje de Círculo de Bakhtin ou de estudos bakhtinianos, tá? Como eles também produzem a própria produção, eles fazem a própria produção, construindo, como Medvedev tinha, um grupo mambembe de teatro, eles vão para as escolas, eles criam uma universidade operária, eles vão ensinar literatura, música, entre outras artes, eles vão dialogar com intelectuais e artistas da época, e aí, para eles, naquele momento histórico, fazer literatura significava fazer política. E isso é extremamente fundamental, muito importante, e a gente não pode esquecer disso para a gente pensar como é que a proposição dialógica, que é o item 2 desse slide, se constrói. Ela se constrói colocando em diálogo e em embate questões políticas, estéticas, de registros, então, de oralidade e de escrita, né? Entre outras questões. Então, isso é fundamental para a gente pensar, inclusive, que eles vão fazer diálogos com diversas ciências, epistemologicamente, inclusive, aparentemente opostas. Então, eles vão dialogar com a filosofia neocantista, com a fenomenologia de Hegel. Eles vão pensar, então, a escola de Marburg e Cassirer, muito fortemente marcada, para pensar a simbologia, né? Que eles vão trazer para a ideia de signo ideológico, a ideia da dialética hegeliana, que junto com Marx na sociologia, que eles vão pensar pelo materialismo histórico dialético, para pensar exatamente o material, o concreto, a infraestrutura, né? É que a gente vai trazer a ideia de dialética e que vai gerar a noção de dialógica, tá? Então, sem deixar de lado a dialética. Né? Então, é importante que a gente pense esse contexto para entender por que esses caras produziram dessa maneira. Por que a gente vai ter que entender de filosofia, de sociologia, que a gente vai ter que ir lá ler Hegel, ler Marx, ler Cassirer, ler Kant, e, ao mesmo tempo, entender a construção surrealista, futurista, cubista, e aí saber como era o formalismo russo.
para entender esses caras, porque eles estão dialogando com tudo isso ao mesmo tempo, naquele momento, de uma maneira fragmentada, porque é como era possível na Rússia daquele momento, dado o enquadramento político. Ao mesmo tempo, isso nos demanda conhecimento que, se a gente estivesse na AD francesa, a gente diria, a gente está num lugar de entrecruzamento, de encruzilhada de construção de conhecimentos, em que a gente vai ter que estudar um pouco da psicanálise freudiana e lacaniana, um pouquinho da sociologia estruturalista e marxista, e um pouquinho, né, Althusser e Marx, e um pouco bastante de linguística. Aqui a gente tem uma outra encruzilhada, né? Essa encruzilhada que vai fazer a gente estudar um pouco de filosofia, um pouco de estética, um pouco de linguística, e trazer isso tudo junto na construção de um pensamento e na proposição de uma linha de estudos que aqui no Brasil, a partir de Betty Bright, a gente tem chamado de análise dialógica do discurso. Porque aqui no Brasil, esses estudos se concentraram na linguística com uma influência forte da análise de discurso de linha francesa, que na época em que os estudos bakhtinianos chegaram ao Brasil, também estava sendo estudada. Qual era esse momento histórico? Não coincidentemente, claro que há um intervalo cronológico entre esses estudos nos dois países, né? Isso é produzido na Rússia dos anos 20 aos anos 70, mas é estudado no Brasil, chega ao Brasil a partir do final dos anos 70 e mais fortemente, diríamos assim, dos anos 80 em diante, mas ainda assim um pouco escondido, momento de abertura no Brasil, né? Final da ditadura militar, estudo, manifestações para as diretas já, abertura democrática, em que a gente passa a entender, a poder ler determinadas coisas e a circular e pensar a língua de um outro jeito, que não era meramente o estudo estruturalista, né? Mas ainda assim a gente tem o estruturalismo muito fortemente marcado nas universidades. Tanto é que eu vou dizer para vocês, eu fiz a minha graduação de 94 a 97 e eu não estudei Bakhtin na minha graduação. Eu fui conhecer Bakhtin a partir de 98, veja como isso é novo no Brasil, né? Então eu fui estudar Bakhtin a partir de 98, quando estava iniciando o meu mestrado. E isso chega nas universidades como disciplina, como linha a ser estudada no início dos anos 2000. Então, veja que existe um lapso aí, tá? Ainda que já se pesquise sobre isso, ainda que a gente já tenha trazido para cá a Bakhtin Conference, né? O Faraco faz isso no final dos anos 90, ainda que grupos estudem sobre o pensamento bakhtiniano, especialmente na educação, e que a gente tenha uma presença forte na educação desses conceitos misturados com outras epistemes, como o sociointeracionismo de Chineu-Li-Douz, entre outros, nos PCNs, por exemplo, na BNCC, né? A gente vai ter isso distorcido, mas a gente vai ter essa questão aparecendo fortemente pelos estudos da educação, né? Então, ainda que a gente tenha isso acontecendo nos grupos de estudos, como parte de algumas disciplinas de pós-graduação, isso ainda era meio que escondido. Era um texto, aparece de maneira esparsa, não aparece como uma linha de pensamento, não aparece como uma disciplina específica. Vamos estudar Bakhtin, né? Vamos estudar o círculo, vamos pensar essa linha teórica. Isso vai acontecer no Brasil dessa maneira, claramente, claro que esse contexto, da mesma forma que eu disse que um golpe de Estado não acontece do dia para a noite, uma linha não se constrói do dia para a noite, um pensamento não se constrói do dia para a noite. Então, estava presente no Brasil já final dos anos 70 e início dos anos 80, mas aparece de uma maneira mais consagrada, mais
com seu lugar de fala, de direito, diríamos assim, mas constitutivamente efetivo no início dos anos 2000. Tá? Então, se a gente pensar que só no início dos anos 2000 esse pensamento se alastra de uma maneira mais forte, né, mais enfática, mais incisiva no país, a gente tem 20 anos de estudos bakhtinianos, é pouco. Né? Para um pensamento, se a gente pensar na filosofia, na linguística, né, nos estudos literários, na filologia, a gente tem séculos de estudos aí, milênios até, né? Então, 20 anos é um bebê. Tá? Isso é importante para a gente entender os contextos e as construções de pensamento. E qual é a proposição dialógica desse pensamento, né? Então, é importante que a gente pense essa construção de que ponto de vista? Da gente entender o quanto que esse método, por que o Voloshinov vai chamar esse método de um método sociológico? O que é a dialogia bakhtiniana, né, ou dos estudos do círculo de Bakhtin? É a construção de um embate de vozes sociais. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar de lado é a ideia de que diálogo é conversa, né? Diálogo é entendimento. Vamos dialogar, vamos negociar, vamos entrar num entendimento. Pode ser isso também, mas não só. Pode ser briga feia, né? O discurso está lá no Voloshinov, né? É uma arena, na tradução da primeira edição feita pela Sheila e pela Ekaterina, é um palco onde as vozes sociais se digladiam, né? E aí é interessante a gente pensar o quanto essa construção vai aparecer como embate de concepções de mundo, visões de mundo, são embates ideológicos. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero enfatizar o dialogismo como constitutivo da linguagem e afastar a polifonia como conceito coincidente com o dialogismo. Então, todo discurso é dialógico, mas nem todo discurso é polifônico. Isso é fundamental. Eu vou estudar o romance X, porque tem um monte de personagem, e esse romance, então, é polifônico porque tem um monte de voz. Não, não é assim. Eu posso ter 5, 6, 10 personagens que tenham a mesma voz social. Todos eles vão ao encontro, coincidem com a defesa de um dado valor social. Então, a voz social é uma só, que é a hegemônica, por exemplo. Enquanto eu tenho, nesse mesmo romance, um personagem que é considerado esquisito, que é excluído. Estou lembrando aqui de Um Furo na Mão, do Inácio de Loyola Brandão, que tem um personagem que tem um furo na mão e todos os outros não têm. E ele, então, é considerado esquisito, ele é deixado de lado, ele é o doente, ele é o diferentão, ele é aquele que tem uma anomalia, o furo na mão. Então, o que ele diz não é ouvido, né? Então, ele é o louco, ele é o demente. E esse sujeito, então, ele vai ter... então eu tenho 2 vozes aqui em embate. Perfeito, dialogia. Por que não é polifonia? Se eu posso ter 2 vozes em embate e 2 é mais que uma, então eu tenho polifonia. Porque eu tenho a maioria reinando como hegemonia e uma voz dissonante, diferente, hierarquicamente excluída, menor. Eu quase nem escuto, ele quase nem existe. Então eu não tenho a mesma potência de vozes. Eu não tenho o mesmo valor colocado, aí os dois têm importância do mesmo jeito. Então, essas vozes, elas não são emissivas, elas não são plurivalentes, elas não são equipotentes, elas não têm a mesma potência. E aí, para ser polifonia, Bakhtin vai dizer lá no Problemas da Obra e no Problemas da Poética de Dostoiévski, que é preciso ter essas 3 características.
imiscibilidade, equipolência e plurivalência. Se não tiver essas 3 características, não é polifonia para Bakhtin. Pode ser polifonia para outras epistemes, para outros teóricos, como, por exemplo, para o Ducrot né, lá na semântica. Mas aí eu posso dizer, vou trabalhar com as múltiplas vozes sociais, entendendo como o Ducrot faz na semântica enunciativa, em que não importa a dimensão e a hierarquia entre os personagens. Tudo bem, você pode dizer isso, mas você tem que designar que você está falando de uma episteme diferente, que é a semântica enunciativa de Ducrot. Diferente de Bakhtin, que vai pensar a polifonia com essas características específicas, em que, inclusive, ele vai dizer, são específicas de Dostoiévski, constroem a sua poética, são a sua especificidade, a sua peculiaridade. E, para dizer isso, ele vai contrapor Dostoiévski a Tolstói, que não é qualquer um. Então, veja, ser um romance polifônico não significa ser melhor do que qualquer outro, do que um romance monológico. Porque Dostoiévski não é melhor do que Tolstói, ele só se caracteriza estilística e formalmente de um jeito diferente, polifônico. E essa é uma confusão que ainda é existente nos estudos até hoje. E é por isso que eu estou diferenciando aqui. Para a gente não confundir dialogia com polifonia. A polifonia é uma das formas da dialogia, mas a monologia também é uma forma de dialogia. Mesmo o monólogo solitário é dialógico, está lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, dito por Voloshinov. Por quê? Porque eu tenho os meus embates internos. E aí ele vai falar, né, que um monólogo ele se constrói com embates, com as contradições, com as ambivalências, né, que vão acontecer internamente diante do mesmo sujeito. Então, quando você tem um embate hierárquico em que um grupo ou uma classe social, aqui eu não estou nesse momento fazendo a diferença, ainda que do ponto de vista do materialismo histórico dialético haja diferença, para Marx, grupo social não é a mesma coisa que classe social, tá? Uma classe social é composta por diversos grupos. Então, eu tenho a classe média, e dentro da classe média eu vou ter diversos grupos sociais, e esses grupos podem, inclusive, ter embates contrários entre si, formando uma mesma classe. Então, eu vou ter, por exemplo, um grupo de evangélicos e um grupo de católicos com visões de mundo e, portanto, ideologias diferentes sobre um determinado aspecto. Dentro do catolicismo, eu vou ter uma linha diferente de outra, uma mais libertária, né? E uma um pouco mais canônica, e essas linhas vão se digladiar. Eu vou ter católicos, por exemplo, que vão dizer que o Papa não é católico, seu representante maior, né? Eu vou ter linhas católicas que vão dizer que o Papa é comunista, porque ele é muito libertário, muito para frentex, né? Isso significa que eu vou ter grupos sociais dentro de grupos, dentro de um mesmo grupo, e esse grupo que diverge internamente vai também divergir de um outro grupo social, evangélico ou qualquer outro, né? Estou dando 2 exemplos bastante fortes no nosso país, mas eu posso pensar no candomblé, eu posso pensar no espiritismo, eu posso pensar em uma linha diferente, candomblé e umbanda, né? Posso pensar nas várias manifestações religiosas. Cada um desses grupos sociais com divergências internas e com divergências entre si, formando uma mesma classe social.
A classe, que pode ser, por exemplo, eu dei o exemplo, citei a média, mas que pode ser, nesse caso, esses grupos sociais atravessam, inclusive, as classes sociais, porque vou ter gente de classe alta, gente de classe média, gente de classe mais baixa, devotos de uma mesma religião ou de um mesmo valor religioso que se institui numa determinada religião, que é também um grupo social e que marca um campo do conhecimento ou uma esfera de atividade. Estou falando de conceitos bakhtinianos. Então, eu posso ter dentro de um romance como grupos sociais divergentes que compõem uma mesma classe social, e essas divergências são dialógicas, é um embate de valores sociais. Mas eu tenho um que se destaca como predomínio, que é hegemônico, que domina as outras, inclusive abafando-as, discriminando-as e excluindo-as. Se eu tenho essa hierarquia de valores dentro de uma classe social, entre grupos sociais, eu vou ter dialogia, mas eu não vou ter polifonia. Porque a polifonia, ela é horizontal. Ela quer destruir a hierarquia, a verticalização social. Mas a grande constituição social é hierárquica. Então, a grande maioria dos textos é monológica. Isso não significa que não seja dialógica, porque existem os embates. Mas esses embates, eles são dialógicos, eles não são polifônicos. Eu espero que tenha dado para entender a diferença. Que a polifonia está lá no Problemas da Poética de Dostoiévski, escrito por Bakhtin, é uma peculiaridade do Dostoiévski, e é muito difícil a gente encontrar a polifonia. Talvez um ensaio filosófico, ele vai dizer isso. Um ou outro autor pode ser que tenha até uma espécie de, aspas, imitação do estilo de Dostoiévski. E ele vai dizer, esse é o estilo de Dostoiévski. Ele escreve o Problemas da Obra de Dostoiévski em 29 e depois ele refaz esse texto e aí ele reelabora e ressignifica e amadurece, e aí lá em 63 ele publica o Problemas da Poética de Dostoiévski, porque no primeiro, no Problemas da Obra, ele acha que de fato é um problema de Dostoiévski, o fato de não existir um narrador que conduza as personagens e valore, pega essas personagens pela mão e construa um ponto de vista hegemônico. Ele acha que isso é um problema. É um problema de escrita do Dostoiévski, é um defeito, vou chamar desse jeito para ficar didaticamente mais fácil da gente entender. Ao mesmo tempo, ele também vai chegar e vai dizer: opa, peraí, deixa eu ler direito isso aqui que eu estou vendo. E aí ele vai fazer uma leitura, uma varredura da obra completa do Dostoiévski. E ele vai pensar os contos, os ensaios, os romances. E aí ele até chega a dizer assim, por exemplo, com o conto O Duplo, ele vai dizer, olha, tem uma construção crescente de polifonia, mas não chega a ser um texto polifônico, porque há uma predominância no final de uma determinada voz. Alguém ganhou esse embate. Então, se uma voz ganhou, ele teve uma hierarquização e aí deixou de ser polifônico. Ele tem uma tendência polifônica, mas ele não é plenamente polifônico. E é por isso que ele vai dizer, então, que a polifonia plena vai aparecer no romance. E ele vai dizer, no romance de Dostoiévski, e nem todos os romances de Dostoiévski. E para isso ele vai contrapor Tolstói, ele vai falar da poesia de Pushkin, ele vai citar o teatro de Shakespeare, para dizer que é típico de um gênero e para falar que é típico de um autor. E é por isso que quando a gente vai lá para as caracterizações da concepção de enunciado e de gênero, a gente vai dizer o enunciado é constituído de conteúdo temático, forma composicional e estilo.
E o gênero também é constituído de conteúdo temático, forma composicional e gênero. Qual a diferença do gênero do enunciado e do gênero, desculpa, do estilo do enunciado e do estilo do gênero? É porque no enunciado a gente vai ter o estilo do gênero e a gente vai ter o estilo do autor, o estilo genérico e o estilo autoral. Então, dentro do gênero romance ou do gênero romanesco, a gente tem o estilo romanesco. E a gente tem o estilo de Dostoiévski, que é o estilo autoral, que compõe o romance de Dostoiévski. E é por isso que a gente fala no estilo machadiano dentro da sua poética. E a gente vai perceber que não é a mesma coisa. Esse estilo muda quando a gente pega a poesia de Machado, quando a gente pega os contos de Machado e quando a gente pega os romances de Machado. Quando a gente pega os romances de Machado e a gente pega os romances românticos e os romances considerados maduros, realistas. Se eu pego Helena e se eu pego Brás Cubas, eu tenho construções estilísticas diferentes dentro do mesmo gênero. Então, é uma complexidade que Bakhtin vai destrinchar, vai desmembrar e vai esmiuçar para a gente, teoricamente, a partir da obra de Dostoiévski. Ele não estava, naquele momento, querendo estudar polifonia. Ele estava querendo estudar Dostoiévski, a obra de Dostoiévski. Esse era o seu objeto de estudo. Só que ele percebeu que nesse objeto de estudo existia uma característica específica, estilística. E essa característica estilística do autor traz uma peculiaridade para o romance que ele escreve, para o gênero romanesco, mas para o gênero que ele escreve, que Dostoiévski escreve. Então, existe uma estilística autoral e genérica. E essa estilística é a peculiaridade ou a singularidade enunciativa desse autor. Qual é essa característica? Polifonia, que é dialógica, porque fala do diálogo de grupos, de personagens, de vozes. Esses personagens mostram vozes sociais. Elas trazem para dentro do romance as vozes sociais, mas essas vozes, elas aparecem de um jeito horizontal, em que personagem ganha praticamente o mesmo estatuto de autor-criador, de narrador, diferente do que comumente acontece no romance, como gênero. E isso é fundamental, porque aí ele vai ter uma sacada muito legal, que é a de se pensar a linguagem como enunciado singular. E a literatura como microcosmos social. Não é só ele sozinho que vai fazer isso. Medvedev vai fazer isso quando vai propor um método formal para os estudos literários, e ficou conhecido por isso. E quando Voloshinov, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, vai estudar o método sociológico de linguagem e vai propor esse método como um método bakhtiniano. Veja que esses três textos, Método Formal, Marxismo e Problemas da Obra, de Dostoiévski, não da poética, tá? Eles são publicados mais ou menos na mesma época. Final de 20, né? 28 e 29. Por quê? Porque esses textos foram escritos, produzidos na época do Círculo em Vitebsk. Então, veja, eu preciso saber a construção do contexto desses autores e tenho que saber o ano de publicação das suas obras e ler essas obras, diríamos, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, ou entendendo ao ler cada uma, que elas estão falando desse contexto, que elas foram produzidas nesse contexto, que elas vão tratar de concepções dessa época. Que época? Época de perseguição stalinista. Época em que não se podia falar da vida, mas época em que eles constroem uma proposição dialógica de linguagem. Época em que eles vão se contrapor ao método formal. E isso aparece na primeira parte do método
informal do Medvedev, ao mesmo tempo em que aparece na primeira parte do Marxismo e Filosofia da Linguagem do Voloshinov, em que eles vão dizer que os seus estudos não podem ser entendidos, a linguagem não pode ser abordada do ponto de vista do objetivismo abstrato, como fazia a linguística saussuriana, a linguística humboldtiana, em que a língua é apartada da sociedade, é entendida como um laboratório, e eles estão também, ao fazerem isso, fazendo uma crítica ao que Stalin está fazendo com a língua russa, que é pegar um grupo de linguistas e dizer, constrói aí um russo que seja o russo do Estado, o russo standard, e esse russo vai para as escolas, e com isso eu vou dominar a mente das pessoas, porque eu vou ensinar uma língua saturada ideologicamente a meu favor. Quando eu pego Bolsonaro, quando eu pego Feder, quando eu pego esses caras todos falando que não é possível ter letramento, a gente tem que alfabetizar, que a gente não pode pensar na educação como um lugar de construção crítica do pensamento, eu estou pensando como Stalin. Esses caras estão pensando como Stalin. Esses caras estão pensando como Hitler, que também fez isso. Né? Eles estão pensando a língua como aquela que aparentemente é, aspas, neutra, e o Voloshinov vai falar disso ao tratar do signo, para discutir a ideia de signo ideológico e para pensar tema, né, lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, quando ele vai dizer, o signo em si é neutro, eu coloco nele o valor que eu quiser. Mas ele é neutro quando ele está apartado da sociedade. Ele é neutro quando eu coloco ele dentro de uma caixinha, eu olho para ele de um lugar que é o microscópio, dentro de um laboratório. Mas a língua não fica fechada em si mesma. A língua não está dentro de um laboratório. A língua é viva. A língua é um organismo vivo, está lá no marxismo. E é uma influência direta de Kanaev, né? Leiam o Vitalismo, em que ele vai dizer a língua é como, ele não usa esse animal, eu que vou usar agora, como uma lagartixa, que a gente corta o rabo e ela se reelabora para poder sobreviver. Então, a gente não vai ter uma língua decadente, porque isso era muito comum de ser dito pelos stalinistas russos, como é dito por muita gente que não sabe língua. Ai, a língua portuguesa do Brasil, o brasileiro não sabe falar, a gente não sabe português. Nossa, nós vai, nós foi, que coisa feia, que decadente, que erro. Então, as noções de normatividade, de erro, de língua de prestígio, isso tudo é muito autoritário e nasce como um projeto político de poder, de encapsular as mentes humanas, enquanto que eles vão tentar propor uma língua viva, em movimento, em contato, em embate, entre grupos e classes sociais. Eles vão trazer de volta aquilo que foi tirado a mando de Stalin pelos linguistas russos daquele momento, que são o russo camponês, o russo do camponês, né? Das classes operárias, né? Dos grupos operários, as variações linguísticas. E é por isso que vão estar vivas na Rússia oralmente, porque ninguém vai usar o russo ensinado na escola standard como língua de Estado no dia a dia, nas suas casas. É por isso que o cotidiano aparece como resistente, como infraestrutura.
É por isso que a oralidade aparece de um jeito muito forte, estudado por Voloshinov, influenciado por seu professor, né? Leiam um texto de Jakubinsky chamado Sobre a Fala Dialogal, que é um texto anterior ao Voloshinov, anterior ao marxismo, em que o Jakubinsky vai tratar da fala, da oralidade, ele está falando da oralidade, né? Da parole sociriana. Então, a gente pode pensar que a proposição do método e da filosofia dialógica bakhtiniana é uma proposição da parole, da variação. É por isso que a gente vai falar em plurissignificação, é por isso que a gente vai falar da língua heterogênea, é por isso que a gente vai falar das diferenças, das singularidades. A gente não vai pensar nunca a língua, a gente vai pensar nas línguas. A gente não vai falar a linguagem, a gente vai falar as linguagens. E aí a gente também não pode falar o romance, a gente tem que falar os romances. Quando a gente diz o romance de Dostoiévski, a gente está pensando na poética singular dele. Por isso que eu estou fazendo a diferenciação de polifonia e dialogismo. Porque não sou eu falando isso, é o próprio Bakhtin. Leiam, não sou eu, não podemos ser estudioso de orelha de livro ou capa e contracapa. A gente tem que ler o texto. E se a gente vai para as primeiras páginas, eu não sei se é na primeira ou na terceira página do Problemas da Poética de Dostoiévski, a gente vai ver Bakhtin dizer: para ser polifonia tem que ser iminente, equipolente e plurivalente. Não é qualquer coisa, não é meramente ter um monte de personagem. E ter um monte de personagem não significa ter um monte de voz. Porque eu posso ter um romance produzido com um monte de personagem que tem a mesma voz, a voz que defende o Estado, por exemplo. Quando a gente tem censura, isso vai acontecer muito fortemente, né? Para aqueles que são apoiados pelo governo, por exemplo. Tá? Por um lado, o objetivo no abstrato. Por outro lado, eles vão brigar, eles vão dialogar no sentido do círculo, né? Eles vão entrar em embate com o formalismo russo, que vai dizer: a literatura nada tem a ver com a vida, nada tem a ver com a sociologia, nada tem a ver com o mundo social. Se, sei lá, Oscar Wilde escreveu, George Orwell escreveu Revolução dos Bichos e colocou os burgueses como porcos, é só uma coincidência, é só uma figura de linguagem. Eles vão dizer: não, porque colocar os burgueses como porco é muito diferente de simbolizá-los como um beija-flor. Um porco simboliza a sujeira, a banha, né? O que é asqueroso, o que é sujo, o que é escroto, né? Ainda que eu não concorde com isso, para coitados dos porcos, né? Figurativamente, é isso que está sendo caracterizado para a burguesia, quando essa burguesia ela é simbolizada pelos porcos. E isso não é típico de George Orwell, isso também vai aparecer em inúmeras outras produções, principalmente do modernismo do início do século XX. Porque a ideia da burguesia que fede, que está lá no Cazuza, também vai aparecer em Ode ao Burguês, do Mário de Andrade, né? Ode ao burguês como uma cacofonia fonética que é ódio ao burguês. E esse burguês, ele é adiposo, ele é gordo. E por que ele é caracterizado como... Porque ele tem a fortuna, ele tem o que sobra, né? Ele tem a fartura da comida, do dinheiro, do domínio tecnológico, as condições de produção, é Marx na veia. É marxismo, é o materialismo histórico dialético. E aí, o círculo de Bakhtin vai dizer: não, a literatura não está apartada do solo social. Ela nasce do solo social, ela parte dali. E ela constrói e reconstrói e ressignifica esse solo a partir de um acabamento estético.
E aí, então, todas as figurativizações, então, por isso, a importância de eu tenho um conteúdo temático, mas e como eu trato esse conteúdo temático? Eu tenho uma forma composicional, arquitetônica, que dá, né, essa na arquitetônica, essa composição formal é que dá, eu vou ser tautológica, forma a esse barro, a esse tema, né? Vamos lembrar, vamos pensar na argila. A argila é o mote, é o tema, é o que sai do solo social. Eu posso falar disso num tratado sociológico ou num romance. O que diferencia os dois? A forma, a maneira que eu trabalho esse barro, essa argila. Eu vou transformá-lo num jarro, num copo, num prato. Eu vou fazer isso de uma maneira mais quadrada, circular, oval. Que jeito eu vou fazer isso? E isso tem a ver com o intuito ou com o projeto de dizer do autor, que a gente chama de projeto de dizer autoral. Daí a importância do estilo, não é só a forma, mas é também o estilo. Eu vou dar um acabamento, mas esse acabamento também tem a minha assinatura. Quem está falando sou eu. E eu falo do meu jeito singular. É a minha voz, eu escrevo e as pessoas leem e falam, isso aqui é típico da Lu. Parágrafos grandes, palavras com hífen, parênteses entre a oração principal e o que eu quero dizer, para segurar na mão do leitor e trazê-lo comigo. Essas, por exemplo, são características minhas de escritora, né? Quando produzo um artigo, uma tese, um livro, não importa. Né? Diferentes de Dostoiévski, se eu pego um texto escrito por Bakhtin, um texto escrito por Voloshinov e um texto escrito por Medvedev, entre outros, eu vou ver a diferença dos dois, dos três, entre eles, que são as diferenças autorais, ainda que eles estejam preocupados com elaborações com temas mais ou menos comuns, né? Então, o que eles vão dizer é a literatura sai do solo social, constrói um acabamento com um estilo específico e esse material concreto, ele volta para o solo social. E é por isso que eles não vão se voltar para o que é abstrato, ideal, que está fora da realidade social. Eles vão se voltar para o solo social. E é por isso que a gente vai dizer, eles vão trabalhar, o círculo vai trabalhar com a ideia de enunciado concreto, eles vão trabalhar com a materialidade enunciativa. E é importante a gente tratar disso. E por que eu estou falando isso? Porque isso é importante na nossa contemporaneidade também. Então, se eu estou analisando uma canção, qual é o material que a canção usa? Letra e música, e como isso é trabalhado? Se eu estou trabalhando com um filme, eu tenho a oralidade da fala das personagens, às vezes eu tenho um narrador que conduz, às vezes não, às vezes esse narrador é a câmera, eu tenho imagem necessariamente, eu tenho trilha sonora, eu tenho a entonação vocal, eu tenho a marca da leitura em voz alta, e eu tenho que trabalhar essas materialidades. Então, não adianta eu dizer assim, eu vou trabalhar com uma tirinha, né? Uma tira. Essa tira é verbo visual. Só que o verbal, na tira, está marcado dentro de balões de fala e pensamento. Então, eu tenho oralidade ali. Cadê a vocalidade? Esqueci de uma materialidade. Preciso trabalhar. Por isso que eu falo tanto em verbo e visualidade. Porque a materialidade, ela não é também só o que aparece, né, explicitamente, mas é também a construção do pensamento. Quando eu falo copo, cada um de nós vai pensar num copo diferente. Mentalmente, é a construção da consciência cognoscível, tão fortemente marcada como conceito pelo Voloshinov, em Marxismo e Filosofia da Linguagem e em Freudismo. Quando eu falo óculos, cada um vai pensar no seu.
Mas ninguém vai pensar em cadeira, porque há uma característica comum entre nós, na nossa sociedade, para o que seja óculos. São as construções do signo, materialidade sonora, acústica, significante, e materialidade imagética, conceitual, abstrata, formal, que é o significado, que se faz na consciência. Porque o signo reflete e refrata uma dada realidade concreta. Então, eu não tenho só a identificação de bater o olho num texto, num enunciado, num discurso e dizer isso é verbo visual, isso é verbo vocal. Eu tenho também a construção processual do meu conhecimento acerca daquele enunciado. É isso que vai fazer com que eu o compreenda ou não. E essa compreensão, que é o cognoscível, ele fala, aquilo que eu tenho conhecimento, né? Aquilo que eu posso semiotizar, que é semioticamente conhecido e partilhado por um grupo de pessoas, de sujeitos, numa dada comunidade semiótica, em interação. Né? Se eu tenho essa construção acontecendo, eu tenho um processo acontecendo, e isso é fundamental para a educação. Não basta o meu aluno de primeiro ano do ensino fundamental reconhecer que a letra que está aí no slide é A, B e C. Isso não faz dele um leitor. Ou que se ele juntar B mais A dá BA, ou se ele juntar C mais A dá K, isso não faz dele um leitor. Ele identificou e decodificou. Mas se ele não consegue fazer a junção, montar o lexema e entender o texto, ele não é um leitor. Ele é um analfabeto funcional. Ele sabe decodificar, mas ele não sabe pensar sobre. Tá tão comum isso, né? Por que a gente pensa, por que as fake news têm tanta popularidade, tanto efeito? E por que elas conseguem, a gente sabe, e por que elas conseguem ainda fazer sucesso e elas ainda significam e pegam a pessoa pelo laço, pela falta da criticidade cognoscível, processual, mental. A pessoa é burra? Não, não é isso que eu estou dizendo. Falta criticidade. Falta sobrecodificar, como diria o Roland Barthes. Vou dar um exemplo bem tosco, bem simples, mas que está aí direto nas redes sociais, que é uma fala assim, né? Hoje vou vender bolo de cenoura a R$5 o pedaço, em frente à igreja matriz, às 18 horas. A pessoa coloca isso na rede social dela, ela posta isso no Face, no Insta, sei lá onde, no TikTok, não importa. E aí, embaixo vai aparecer um monte de comentário. Tem de chocolate? Quanto custa mesmo? Que dia? Onde vai ser? As pessoas leram? Elas até leram. Elas decodificaram, mas elas não sobrecodificaram. Porque elas leram e não leram. Leram e não entenderam. Leram e não apreenderam o sentido. As informações estão todas lá. E a pessoa tem que ficar respondendo, não, só de cenoura, a R$5, em frente à matriz, hoje, às 18 horas. Tá tudo lá. É falta de letrar. E mais, de multiletrar. Porque às vezes não está escrito com palavras, mas está escrito pela expressão do rosto, que a pessoa está com cara de saco cheio, por exemplo, ou está feliz. Está escrito com o corpo inteiro, pelo gesto, pela entonação da voz. As pessoas não entendem muito bem ironia hoje em dia. Elas perguntam, você está falando sério ou você está brincando? É verdade isso? Ou é brincadeira? Você está tirando uma na minha cara?
É muito comum isso acontecer. E por quê? Porque a gente identifica, mas é mais do que identificar. E é isso que eles estão propondo como método, como para olhar a língua e a linguagem como um todo, verbo e voco visualmente. Mesmo naquela época em que nós não tínhamos aparato teórico, aparato tecnológico bem, bem não tão desenvolvido como hoje, eles já tratavam disso. Tanto é que eles desenvolveram uma trupe de teatro mambembe, eles dialogavam com o pessoal do cinema, entre outras, né? Eles criam, por meio da arte, uma ciência. Olha que interessante, coloquei essa citação aí, não foi à toa, foi de propósito, né? A proposta bakhtiniana é a de criar uma ciência literária autônoma, a partir das qualidades intrínsecas, materiais, das características do material literário. Por isso que eles vão estudar a polifonia como poética, as personagens, o autor, né? Como acontece em vários ensaios do Bakhtin, que depois que estavam no Estética, que depois vão aparecer separadamente pelos livros da 34. Como o Medvedev faz a estrutura do método formal. Mas isso também como comunicação, especialmente como comunicação, né? Empreender, o que eles querem é empreender os especificadores do objeto. Que são esses especificadores? As leis internas. E aí eu dei o exemplo da polifonia como uma das leis internas. Regulares, sistemáticas do Dostoiévski. Qual é a grande lei para eles? A dialogia. Por isso, o método sociológico é o método, eu chamo de dialético-dialógico, e não só de dialógico. Por que você faz questão de deixar o dialético? Porque eu estou pensando no movimento, em outras esferas, no contato entre campos de atividades, em tempos históricos diferentes, porque eu estou pensando na não conclusibilidade, no inacabamento, eu não quero uma síntese. Eu quero o embate de vozes sociais. Mas esse embate ele não está aqui só entre os dois, ele está aqui, ele vai aparecer depois num outro momento histórico, ele vai acontecer na cabeça de cada um de nós, na leitura que a gente faz depois de um montão de tempo, séculos, milênios depois, mesmo sem conhecer esses dois sujeitos ou essas duas ideias que estavam em embate a princípio, localmente encerradas em si mesmo. Então, é dialética. Quem faz isso é a dialética. Então, é dialético-dialógico. E por que é dialético-dialógico? Porque é calcado no materialismo histórico. E quem é que faz o materialismo histórico? Que propõe o materialismo histórico? Marx. E como ele faz isso? Pela dialética hegeliana. Mas como ele usa a dialética hegeliana de ponta cabeça? O que ele faz com a dialética hegeliana? Hegel vai pensar o mundo ideal, muito marcado pelo Kant, né? O mundo ideal, abstrato, as características, e ele vai pensar que o mundo real é um reflexo desse mundo ideal. Olha como isso também é bakhtiniano, né? O círculo vai falar de reflexo e refração. Não vamos pensar reflexo como mímese, como Aristóteles pensa. Olha quantos filósofos eu estou trazendo para a gente conversar, tá? Mas a gente está pensando esse mundo como um mundo calcado aqui no material. Então, é como se o Marx tirasse a ponta da vértice da dialética hegeliana e colocasse a ponta direcionada para baixo, de ponta cabeça. Que para baixo que é esse? O mundo social, o solo. Bakhtin faz isso muito bem quando ele pensa a cultura popular. Não é o alto extrato corpóreo, é o baixo extrato corpóreo. A carnavalização, a inversão da sociedade, ela se dá pelo processo de carnavalização da velha grávida, do bobo da corte que se torna rei, do rei que é destronado, da língua decomposta que é ressignificada.
daquilo que é deficiente, cortado, decepado e que se ressignifica do organismo vivo. É essa a proposta. É esse o método dialético-dialógico. E é isso que o Voloshinov está chamando de método sociológico. Em embate com muitas teorias, o idealismo, o estruturalismo, o positivismo, o formalismo, o materialismo histórico dialético. É nesse imbróglio que esse pensamento se constrói. E ao pensar esse pensamento dessa maneira, eu tenho que lembrar, não posso esquecer, que a gente vai tratar a linguagem como teoria da cultura. E aí a ciência da linguagem é uma ciência poética, e essa poética é uma poética cotidiana. Essa poética cotidiana, ela é fundamental porque ela vai pensar não apenas o acabamento estético, mas também o acabamento ético. Olha lá a relação para uma filosofia do ato responsável, do início da carreira, com os textos de 63, né? Problemas da poética de Dostoiévski e cultura popular na Idade Média e no Renascimento. O cotidiano, ele também é poético. A poética se faz do dia a dia. Então, estudar a literatura e o romance, a poesia, o cinema, o teatro, a música, como eles fazem nos anos 20 e 30, para aquele momento histórico, com aquela configuração russa que a gente viu no início, significa estudar cientificamente a linguagem. Porque a ciência estava, aspas, contaminada pelo projeto estatal stalinista. Então, estudar a literatura era formatar, construir uma proposição científica. Que não era a ciência de laboratório, mas era a ciência viva. Por isso a ideia de uma metalinguagem, né? Eu parto do linguístico, mas eu vou além do linguístico, eu vou para uma translinguística, né? Se a gente quiser usar o termo que vem do francês. Essa translinguística que vai além. O que vai além? O homem, o sujeito, a história, a historicidade desses textos, a humanidade marcada, refletida e refratada pelas vozes sociais que constroem os poemas, as canções, a música. Aliás, polifonia é um termo que vem da música, né? A polifonia musical da Idade Média e do Renascimento. Aliás, a Idade Média e do Renascimento são momentos importantes estudados por Bakhtin. Isso vai aparecer no Cultura Popular. Quando ele estuda Rabelais. E com isso, junto, a gente vai pensar na construção dessa linguagem ao mesmo tempo poética e cotidiana. Claro que elas têm características diferentes, né? E a gente pode pensar, a linguagem poética, ela altera, né? Ela é uma alternação e uma alteração planejada, com acabamento da linguagem cotidiana, que é circunstancial, que é quase que automático, a gente não elabora, a gente fala, a gente se comunica, né? Mas, ao mesmo tempo, essa comunicação está marcada de uma maneira elaborada na poética. E a poética, por sua vez, traz a cotidiana para dentro dela, com os discursos diretos, por exemplo. Ou se eu penso no repente, no rap, entre outros gêneros, né? Existe a precedência na linguagem poética da forma sobre o conteúdo. Por quê? Porque o intuito não é reproduzir o mundo per se, o mundo ipsis literis, mas é refleti-lo e refratá-lo, é alterá-lo, é ressignificá-lo, é construí-lo de um outro jeito.
Porque ao ressignificar, eu volto para o solo social com uma outra construção, uma outra possibilidade, inclusive uma possibilidade de revolução, de empoderamento. Eu posso criticar as desigualdades e mostrar as revoltas ou até um caminho de revolução, por exemplo. Ou de alienação também, pode ser, né? Assim como um terceiro objetivo de pensar esse diálogo é pensar a emancipação da palavra. A palavra cotidiana, prática, não só como algo inconsciente, impensado, mas também autônoma, para que o sujeito seja autônomo. Guimarães Rosa faz isso, né? Muito. Ele pega a oralidade do sertão mineiro e ele pega o caos, anota na agendinha e ele transforma nos contos e no romance maravilhoso que ele tem. Só para a gente pensar num exemplo. E além disso, esse método também vai pensar na construção de uma ciência das ideologias, porque ele vai pensar a língua e a linguagem como ideológica, o signo é ideológico, porque ele é vivo. Porque quando uma pessoa de um determinado lugar usa um termo, um lexema, como rapariga, e eu uso rapariga, e um cara que quer me acusar de alguma coisa pejorativa usa rapariga, os valores desse mesmo signo são diferentes para cada uso, para cada situação de linguagem, para cada interação, para cada sujeito. Então, a gente vai ter esse signo sempre ideológico, né? Daí o estudo sociológico como sendo o estudo das particularidades ou das singularidades do material, da forma, do campo de criação. Quem disse isso? Em que lugar, em que tempo, de que grupo social é, de que voz social esse sujeito ou essa personagem está representando, está semiotizando. Daí a gente entende, inclusive, contradições como pobre de direita, como homossexual homofóbico, mulher machista, negro racista, pelas configurações sociais dos signos que estão entranhados em nós e da importância da tomada de consciência disso. Porque essa tomada de consciência linguística é uma tomada de consciência valorativa de quem sou. E isso só é dado pela interação na relação com o outro, pelo outro, na alteridade é que a identidade se constrói. E esse fenômeno, ele não é apartado, ele não é abstrato, ele é concreto e ele constitui a linguagem exatamente porque ele está no material e ele revela uma dada historicidade. Ele é cronotópico. Isso eu já falei, vou pular, tá? Então, uma questão importante para eu terminar, para pensar o método sociológico. É a gente pensar nas características dessa metodologia. E quais são essas características? Essas características, elas partem do materialismo histórico dialético, que vão pensar uma concepção de mundo, não uma concepção teórica. O que é a vida? Quem sou eu? O que é o ser humano? São concepções filosóficas. E a filosofia da linguagem, ela nasce com o primeiro corte epistemológico que a gente tem dentro dos estudos da linguagem, que é a virada linguística. E aí a filosofia ganha esse campo de saber que vai colocar dentro do grande questionamento filosófico, é o homem que constrói a linguagem e, portanto, o mundo por aquilo que fala, ou é a linguagem que constrói o homem e o mundo ao expressá-los?
é as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que o Bakhtin, que o círculo está dizendo. Que é uma via de mão dupla. E essa via de mão dupla, esse jogo é dialético-dialógico. Daí a especificação da proposição desse método sociológico. Qual a especificação? Seu caráter material e seu caráter ideológico. Como caráter material, eu posso usar a citação que eu coloquei aí. As concepções de mundo, as crenças e mesmo os instáveis estados de espírito ideológicos também não existem no interior, na cabeça, nas almas das pessoas, sem um material. Eu só formo a consciência porque eu tenho um material cognoscível, porque eu tenho linguagem cognitivamente. Senão eu não. Senão eu não tenho construção de consciência. Eles tornam-se realidade ideológica somente quando realizados nas palavras, nas ações, na roupa, nas maneiras, nas organizações das pessoas e dos objetos, em uma palavra, em algum material em forma de signo determinado. E veja que ele está falando, aqui é Voloshinov falando, num material, num signo determinado, ele não está dizendo que é verbal. Tanto é que está aí na roupa, nos objetos, num material qualquer, na voz, na entonação. Então, aquilo que eu enfatizo, que eu falo mais alto, que eu alongo, na pausa que eu dou. O silêncio que eu faço para vocês pensarem. Como se dissesse. Entenderam? Se tocaram disso? Mesmo que eu não diga. Tem a sua significação. Então, a gente também tem que analisar, porque isso também é material. Por meio desse material, é que o mundo e o homem se tornam parte da realidade. É assim que a linguagem constitui o homem e que o homem se expressa por meio dela. E da criação ideológica, a sua compreensão somente se realiza pela comunicação social. Eu só vou entender um ruído de uma linguagem, de uma expressão, se eu for e eu perguntar para a pessoa, o que você quis dizer com isso? Por que você me chamou de rapariga? O que você quer dizer com tal coisa? Ou o que é tal conceito? É no embate. E aí é importante a nossa conversa aqui para a gente pensar como é. Método é isso, metodologia. Como é? Quais os passos? Então, eu tenho que analisar a cor, quais alguns aspectos da nossa contemporaneidade que a gente tem que tratar. Não dá para ficar só no verbal. Eu não posso analisar um meme e pegar só o que tiver escrito nele. Eu não posso analisar uma página da internet, seja do Facebook, do Instagram, do TikTok, do X agora, né, que era o Twitter, ou do Telegram, ou do Meeting, só pelo que está escrito aí no chat, ou só pelo que eu falo. Tem que ver as expressões que eu uso, os gestos, a expressão facial, a entonação. Então, tem que pensar verbo e voco visualmente. Cada um dos enunciados, mesmo que esses enunciados só se constituam pela verbalidade. Um romance, um poema. Porque ele tem oralidade, então ele tem vocalidade. E ele tem construções imagéticas que no processo mental de consciência a gente constrói. Quantas vezes eu não li a parte do Camus, Em Busca do Tempo Perdido, e fiquei com água na boca e com vontade de comer uma Madeleine. É a imagem construída que chega a ser gosto, a sinestesia que está na descrição da Madeleine. Então, mesmo quando é só verbal, é verbo e voco visual. Eu paro por aqui, porque eu acho que eu trouxe um monte de informação, e porque eu queria conversar com vocês sobre,
e ouvi-los também, para dar tempo de ouvi-los. Então, eu não trouxe hoje, como eu costumo fazer, um exemplo de análise, e fiz uma fala um pouco mais epistemológica e mais teórica, para a gente pensar junto. Obrigada. Antes de vocês perguntarem, eu posso pegar um pouquinho d'água só enquanto vocês se organizam aí para perguntar? Rapidão. Vamos lá. As pessoas acabam ficando tímidas, né? É, conforme eu estava falando, especialmente sobre dialogismo e polifonia, eu vi aí no chat que algumas pessoas escreveram. Eu não sei se eu já acabei respondendo de alguma maneira, comentando de alguma forma o que elas tinham escrito, né? Se elas quiserem colocar alguma coisa, se quiserem me perguntar sobre seja as características da metodologia, não sei se ficou clara a ideia de dialético dialógico, ou alguma coisa que vocês estejam pesquisando, não sei. Vanessa, Vanessa que escreveu, né? Ó, estou olhando aqui no chat, né? Ela tinha escrito, deu bom dia e falou só para verificar se eu entendi. Então, por exemplo, se eu menciono, se eu tenho a frase não coma doces porque faz mal, temos dois discursos polifônicos, uma voz que defende a saudável e a outra que seria a que defende o oposto, fast food. Não temos polifonia. Por favor, eu falei que para ter polifonia precisa ter uma característica específica, três, né? Immiscibilidade, equipotência e plurivalência. Esse enunciado não é assim. Ele tem duas vozes opostas que dialogam? Sim, dialogam. Então, eu tenho dialogia. Sim, uma voz que é uma voz do fazer mal, da prescrição, mas também uma voz autoritária, que é o não poder, né? E uma voz do consumo, que é a que está sendo negada. Não coma, porque alguém come,
Então, se tem o não coma, é porque alguém come ou comeu, né? Então, eu já tenho aqui as duas vozes, que são opostas, mas elas não são polifônicas, porque quando eu tenho a autoridade e o autoritarismo do imperativo de alguém que vai dizer, dar uma ordem, não é para comer, eu não deixo, né? Eu tenho uma hierarquia, e essa hierarquia não deixa a gente ter polifonia. Então, a gente vai ter aí uma dialogia. Por isso que todo discurso é dialógico e nem todo discurso é polifônico. Pouquíssimos vão ser os discursos polifônicos. Muito poucos. A maioria é polifônica. E todos os dois, tanto polifônicos quanto monológicos, são dialógicos. Todos. Isso que eu queria que ficasse claro, tá? Fala, Vinícius. Bom dia, gente, tudo bom? Obrigado, Luciane, pela fala. Eu gostei demais. Eu não tenho muito trânsito com Bakhtin. Eu uso Michel Foucault nas análises. Só que eu achei muito interessante o que você falou. Eu tenho uma primeira leitura de Marxismo e Filosofia da Linguagem, nada muito operacional. Eu queria saber se você entende que é possível articular Foucault, Bakhtin, e se sim, se tem algum texto que eu possa iniciar para poder ver como fazem, né? Para poder entender como articulam, caso seja possível, né? Caso isso possa acontecer. Eu vou brincar aqui, porque eu sempre digo que Bakhtin é o meu marido e Foucault é o meu amante, tá? Eu gosto muito das duas, são os dois grandes teóricos que a mim me encantam, né? Me pegaram, assim. Eu acho que tem uma relação, especialmente quando a gente vai pensar a fase do Foucault, em que ele vai tratar da microfísica do poder. Eu acho que o Voloshinov tem uma empatia e se casa muito bem com isso, ainda que Voloshinov não use o termo poder, como faz Foucault, né? Foucault vai pensar na estrutura do poder a partir de Althusser em Vigiar e Punir, e aí ele vai para a microfísica para pensar a diluição desse sistema nos sujeitos, né? Eu acho que Voloshinov faz isso quando fala de infra e superestrutura e quando fala de forças centrípetas e centrífugas no marxismo e filosofia da linguagem. E ele faz isso a partir de Marx, tanto que está no marxismo e filosofia da linguagem, né? Nem todo bakhtiniano faz isso, porque eu acho que falta leitura de Marx para as pessoas. Eu acho isso um pecado, assim, né? Eu acho um problema, porque acabam não entendendo necessariamente o que está aí. Quando a gente está falando de vozes sociais em Bakhtin, a gente está falando exatamente de disputa de poder. Quando eu estou dizendo aqui que para a polifonia tem que ter horizontalidade, porque há uma quebra de hierarquia, eu estou falando de uma quebra social de poder, de sistema. Tá? E eu acho que é por esse caminho que a gente consegue fazer esse casamento Bakhtin, Voloshinov e Foucault. Tá? Mais do que Bakhtin, eu acho. Né? Mas Voloshinov é muito marxista. Né? É por isso que eu estou falando isso. Mas Bakhtin também, quando você pensa polifonia, quando ele vai construir a questão das vozes. Maria do Rosário Gregolin, que é uma Foucaultiana de carteirinha e que é uma especialista nisso, ela é professora aposentada já da Unesp de Araraquara, mas continua atuando na pós. Ela tem um texto em que ela trabalha Bakhtin, Péchet e Foucault, e eu não vou saber agora de cabeça para te dizer exatamente o nome, mas eu posso te passar depois se você quiser, em que ela vai falando sobre as peculiaridades desses teóricos, né? Foucault e Péchet ela fala o tempo todo, mas ela tem ela faz um gancho com Bakhtin, nas aulas dela ela faz muito isso, mas eu te diria, a entrada, se você quiser fazer, eu diria, entra pela ideia de forças centrípetas e centrífugas, pensando as forças centrípetas como as forças
hegemonizantes ou hegemônicas, né? Aquelas que levam para uma centralidade, aquelas que apontam para uma dominação, e isso é muito Gramsci, né? Para uma força hegemônica, para uma voz social dominante, e que tentam apagar as outras, e uma força centrífuga, que vai para os lados, que leva para a dispersão, que vai pensar as heterogeneidades, as variações, as pluralidades. E o Círculo vai dizer que essa é uma característica, a centrífuga, é a proposição bakhtiniana, e ela vai partir da infraestrutura. E é por isso que eles vão falar, vão estudar muito fortemente a oralidade e vão pensar a plurissignificação, o baixo extrato corpóreo, a inversão social, o cotidiano, o popular, porque eles vão dizer a infraestrutura é isso. E é aí que está a resistência, é aí que está a revolução. A superestrutura e todas as leis vão nascer na infraestrutura. Marx diz isso. Só que a superestrutura vai se apropriar dessa força. E aí ela vai diminuir, porque quando ela se apropria disso, ela pega a força dos coletivos populares, né? Ela hegemoneiza, ela homogeneiza, né? Ela forma uma ideia padrão. E aí esse padrão entra na forma e no estereótipo. E aí, com isso, ela tira a força da infraestrutura. O que eu acho que falta para Foucault é exatamente pensar a liga, porque o Foucault vai tratar do enunciado muito como algo que vem de fora e que nos constitui como sujeitos numa espécie de atravessamento, né? Então, o sujeito é interpelado pela ideologia, o sujeito é tomado por esse algo que vem de fora, e a história é muito forte, e o sistema é muito potente, né? Esse é o grande embate que ele vai ter com o Péchet, por exemplo. Né? Enquanto que Bakhtin, Voloshinov, Medvedev vão ter uma ideia que para mim também é um pouco ideal demais, e aí eu acho que é legal a gente juntar os dois nesse sentido, porque um talvez seja muito pessimista, o outro talvez seja um pouco ideal demais, porque eles vão pensar, existe a resistência, é possível. Eu concordo que ela seja possível, talvez por isso eu goste mais de Bakhtin, tá? Mas eu acho que essa possibilidade ela não é tão generosa como o Círculo diz. Ela é difícil, né? E aí eu gosto de Foucault. Tá? Ela é difícil exatamente porque é muito complexa e porque essas forças lutam, né? Por isso que o Voloshinov vai falar tanto em luta de classes, né? Que é uma coisa que está lá no Bakhtin. Mas essa luta de classes, ela se constrói com forças desproporcionais, né? A luta do coletivo é a luta sem dinheiro, é a luta no perrengue, é a luta no dia a dia da força da mão de obra. E a luta da superestrutura é do dono de condição de produção, que vai lá e compra a mão de obra. E eu preciso vender minha mão de obra para sobreviver no mundo capitalista. Então, eu tenho uma força, mas, ao mesmo tempo, essa força também é vendável. Como é que eu luto, né? Como é que eu sobrevivo nesse embate? Que é um embate, inclusive, interno, né? Vou pensar, por exemplo, eu não quero me vender para o sistema, mas eu preciso sobreviver nele. Então, é esse o embate complexo que é interno e externo, e que eu acho que Foucault e Péchet juntos talvez possam dar conta dessa complexidade. Eu iria por esse caminho, não sei se eu te respondi. Respondeu sim, muito obrigado. Imagina. Mais alguém? A Marisa, acho que colocou aí no chat, né? Como se dá o ensino do gênero poema na perspectiva bakhtiniana. Olha, se dá como qualquer outro gênero, na relação entre poemas, entre poema e outros gêneros, né? Então, eu vou pensar a poesia, eu não diria que o poema é um gênero, eu diria que a poesia é um gênero, o poema é o enunciado do gênero poesia, tá? Então, a poesia é um gênero que se constrói na relação com a canção,
eu sempre trabalho um gênero na relação com o outro, porque eu trabalho na interação, na relação com outro enunciado, eu trabalho um gênero na relação com outro gênero, eu trabalho um gênero na relação com vários exemplares do mesmo gênero, do mesmo autor e de autores diferentes. Então, um poema épico é diferente de um lírico, que é diferente de um haikai, por exemplo. E eu não gosto da ideia de gênero como caixinha. Então, eu não gosto de sequência didática, eu não gosto do sócio-interacionismo, eu não gosto de você dizer o gênero poesia é isso, 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 como se a gente estivesse prescrevendo características, porque a gente se esquece que um gênero ele é constituído de relativa estabilidade. E esse relativa pisca, ele pulsa muito fortemente. E eu, então, não posso prescrever um gênero, porque senão eu vou esquecer da relatividade dele e aí eu vou acabar com a possibilidade de criação de modificações desse gênero, de intergenericidade e, inclusive, de novos gêneros surgirem. Então, eu nunca vou dizer poesia é, romance é, tal coisa é. Eu vou dizer como é que esse poema se caracteriza. Esse poema desse autor, nesse livro. Esse poema desse autor se caracteriza de um jeito diferente desse outro, do mesmo autor, de um outro livro, de uma outra época. Esse poema é lírico e ele se caracteriza diferente de um outro poema lírico de um outro autor. O que ele tem de comum e o que ele tem de diferente? Quais as semelhanças? Quais as singularidades? Assim que eu trabalharia, seja o gênero poema, seja o romance, seja o bilhete, seja a receita de bolo, seja o ofício, seja o artigo de opinião, não importa. Mas sempre na interação, viva, de um jeito que o que isso faz sentido para mim? Para minha sala de aula. Por que estudar poesia só porque está no conteúdo programático que eu sou obrigada? Ou por que está no conteúdo programático? Qual é a importância disso? E eu acho que é importante, eu não acho que não tem que estudar. Só que eu acho que a gente tem que estudar fazendo sentido para a nossa comunidade. Então, de repente, o slam, que é uma poesia muito calcada no rap, talvez faça mais sentido do que os Lusíadas do Camões. Talvez os Lusíadas do Camões faça sentido se a gente pensar um herói nacional brasileiro coletivo, da nossa comunidade, do folclore. E aí é que eu acho que é interessante a gente pensar o gênero, mobilizado pela situação e a esfera, na interação de comunicação. Então, é assim que eu trabalharia, tá? Não tenho uma resposta pronta para te dar, porque eu não gosto de receitas de bolo. Em cada aula, em cada turma, eu vou trabalhar o mesmo poema de maneiras diferentes, porque isso depende da minha relação com aquela turma. Isso depende de como aquela turma entende poesia. Isso depende de como faz sentido para ela. Puta, então dá um trabalho do cacete. Eu tenho 40 horas e eu vou ter que trabalhar em 10 salas de aula com poesia. Eu vou trabalhar 10 jeitos diferentes? Sim. Se você não quiser ser uma pessoa que reproduz, mas que produz consciências críticas, sim. E é por isso que a gente não poderia estar 40 horas dando aula. Porque a gente precisaria ter mais tempo de leitura, de estudo, de preparação de aula. É um absurdo o que o Estado faz com a gente. Né? Então, tô colocando por quê? Porque a gente acaba caindo na reprodução por falta de tempo. Nem é porque a gente concorda com a reprodução, entende? Mas é porque a gente precisa dar conta daquilo que nos exigem e isso é muito cruel. É muito cruel. É cruel conosco, é cruel, o sistema é cruel conosco, com os alunos, com todo mundo. Né? É importante a gente ter essa discussão. Tá? O que mais, gente?
Não sei se eu respondi. Deixa eu achar, porque baixou aqui, peraí. A Luciane de Oliveira, é isso? É a próxima? Desculpa, Irley. Mas a Luciane também, ela perguntou antes, ela está pedindo para que eu fale um pouquinho sobre gêneros do discurso. De certa forma, isso se casa um pouco com o que eu já estava falando para responder a Marisa, né? Que os gêneros do discurso, eles são, eu já disse isso na minha fala, né? Eles são constituídos de tema, ou seja, de conteúdo temático, de assunto, eu vou chamar desse jeito, né? Na aula e na escola a gente fala disso bem fortemente. Ele é formado por um conteúdo composicional, uma forma. Então, eu falo o que falo de um jeito específico, mas com o meu jeito de ser, com um estilo. E isso é fundamental. Essas 3 características são as mesmas, tanto para o enunciado quanto para o gênero, tá? Eu vou pensar esse gênero ou os gêneros em funcionamento, não separadamente. Eu não posso pegar e falar assim, deixa eu coletar dados para uma pesquisa, e aí eu pego, tiro tudo de um lugar X, em que eles vivem, e aí eu trago tudo, e aí eu olho com lupa de aumento ou com microscópio e esqueço do contexto, da situação de comunicação em que cada um funciona. Esqueço das singularidades dele, da época, de quem está falando. Eu tenho que olhar os gêneros na esfera de atividade que ele está. Então, no campo em que ele atua, quem utiliza esse gênero, então, para que público e de que público ele vem, né? Para entender como ele vai se estruturar e em que situação eu vou usá-lo. Então, no caso da oralidade, que oralidade? De que gênero você está falando? Eu não sei, você não colocou aí, tá, Luciane? Mas eu pegaria dentro da oralidade, eu tenho um monte de gênero. Eu vou trabalhar com qual? Por quê? Ele se faz em que esfera? Ele tem sentido em que campo? Quem é que usa esses gêneros? Quais as características desses sujeitos que usam dessas esferas? Em que contextos? Quais as características dele? O que é comum e o que é singular? Como eles podem se modificar? Cadê a relatividade, para não pensar só a estabilidade e parecer uma prescrição só a estabilidade, senão se você estiver fazendo, você não está falando com Bakhtin, você não pode dizer eu uso Bakhtin, porque ele não classifica, tá? Então, eu iria por aí. Espero ter respondido. Agora sim, a Irley vai pedir... para eu ratificar um pouquinho sobre a noção de carnavalização para Bakhtin, com a teoria da linguagem e a filosofia. Bom, isso é uma outra palestra, né, Ilei? Porque é um tema tão complexo, mas eu vou tentar dizer, tá? O processo de carnavalização para Bakhtin, ele também não estuda como a polifonia, ele não estuda o processo de carnavalização. Ele entende o processo de carnavalização como um traço da poética de Rabelais, como ele vai entender a polifonia como um traço da poética de Dostoiévski, tá? Quando ele estuda a obra de Rabelais, ele vai pensar o processo de carnavalização porque ele encontra esse processo lá na obra e nos vários romances que ele analisa. E aí, isso pode ser alargado para uma noção de cultura, a cultura popular, e é isso que ele faz. Ele vai pensar o processo de carnavalização como um processo da cultura popular. E ele vai pensar esse processo como uma característica da cultura popular da Idade Média. Então, não é o carnaval de hoje em dia.
como festa, tá? Se a gente pensar o desfile do carnaval da escola de samba do Rio de Janeiro, por exemplo, e de São Paulo, a gente não vai ter esse processo de resistência. Porque essa festa popular ela já foi incorporada pela grande mídia, pelos aparelhos ideológicos que veem nela um filão de lucro. Então, ele está falando de uma festa popular das ruas, que aparece fortuitamente. Não é combinado, não está organizado, ninguém disse vamos fazer tal coisa, mas aí ele vai falar da praça pública como o lugar da espontaneidade, a rua como o lugar do encontro, o lugar das manifestações sociais, em que ninguém te pede convite, você não precisa conhecer, você vai e você atua. Você diz, você se manifesta, você é livre. E é desse posicionamento, desse lugar, que ele vai pensar o processo de carnavalização como um processo de resistência na linguagem. Então, dentro dos estudos da linguagem, o processo de carnavalização é o processo do cotidiano, é o processo da resistência, é o processo da inversão, do destronamento, da desestruturação do sistema. Como é que eu olho isso nos estudos da linguagem? Quando eu vou pensar... e eu pego uma obra como a do Rabelais e vou entender a ironia, o destronamento. Eu vou pegar uma obra como Marquês de Sade ou uma obra de os poemas de Bocage e vou entender a erotização como uma forma de quebra, ou o palavrão como parte da comunicação familiar, né, que vai revelar intimidade, e essa intimidade causa estranhamento e também desconstrói a formalidade. Isso vai aparecer no Marquês de Sade, por exemplo, né? Quando eu vou pensar, e filosoficamente, a gente tem uma construção calcada em Hegel. Eu não sei se vocês sabem, e aí para responder isso eu preciso dar informação, mas o departamento em que Medvedev trabalhava e em que os estudos do Bakhtin, especialmente quando estudou Dostoiévski e Rabelais, se filiaram, era um departamento dos estudos hegelianos, dialéticos. Então, a carnavalização ela parte da dialética hegeliana. Mas, como eu disse, a dialética hegeliana ela olha para o alto, para o ideal, para um lugar abstrato, para um mundo perfeito. E como os estudos bakhtinianos eles estão marcados no materialismo, no concreto, no enunciado concreto, na vida cotidiana, no terrestre, no chão. Estou lembrando aqui de Manuel de Barros, né? A lesma grávida que arrasta sua barriga pelo chão e que engravida do solo, né? Essa lesma que está... Ou mesmo o neto que diz para a avó, estou com vontade de fazer cocô, e a voz diz, obra no vaso, meu filho. E ele diz, obrei. E aí esse obrei de cagar, né? Esse obrei de defecar é também o obrei de escrever uma obra literária, poetizar, né? Esse é um processo de carnavalização que está lá muito forte, presente em Manuel de Barros, por exemplo. Na lesma, na barriga, na defecação, no ato do baixo extrato corpóreo. Quando Bakhtin tira do alto e traz para o baixo vísceras, aparelho reprodutor, né? E ele vai falar disso, né? Gravidez, defecação, etc. O grotesco como uma ruptura, né? Do sistema fechado, daquilo que é proibido, o tabu, o sexo, o corpo fechado e encerrado em si mesmo, né? Aquilo que é proibido de ser
dito, mas é feito, é liberado no carnaval, expandido. Ele está fazendo essa inversão dialética, ele tirou do idealismo e veio para a realidade. Ele disse, a igreja na Idade Média vai falar de Deus, a divindade, lá no alto, né? Como Hegel diria, mas o que me interessa é o cotidiano, é o chão de fábrica, é todo mundo transando junto, é Baco, é a orgia, é o bacanal, né? E quando ele está fazendo isso, ele está rompendo com um sistema que vai proibir a gente, inclusive, de falar sobre os nossos desejos, sobre a questão das passionalidades. É por isso que ele vai trazer a ideia de emotivo volitivo. Eu estou fazendo um diálogo filosófico. É a filosofia hegeliana invertida para a dialética marxista, que é o materialismo histórico dialético, que entra nos estudos da linguagem pelo baixo extrato corpóreo, feito por Bakhtin a partir de Rabelais, que vai pensar as obras que vão tratar de linguagens grotescas, né? Que vai tentar pensar as práticas sexuais, as rupturas baixas, né, do baixo clero, diríamos assim, ou populares. Então, expressões como pichação, né, entre outras, vão ser carnavalizadas, vão mostrar, vão revelar esse processo de carnavalização. É bem complexo, eu precisaria explicar cada uma dessas coisas de uma maneira um pouco mais lenta, mais devagar, mas eu espero ter respondido um pouquinho aí, só para não deixar sem dizer, tá? Depois tem uma pergunta da Áurea, né? É isso mesmo? E a Áurea vai dizer, por falar em gênero, como se dá a diferença